Os 7 erros na sua alimentação que estão acabando com os seus ganhos de massa muscular. Eu separei aqui, ó, 7 erros que eu vi em vocês aqui nos comentários e também que eu vejo em consultório diariamente. Então, se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Eu tô todos os dias aqui conversando com as mulheres que desejam gerar mais hipertrofia, que querem ficar com músculo maior, que querem ter uma coxa maior, mas mesmo assim elas não querem ganhar gordura. E é um trabalho delicado. Por quê? Porque normalmente a mulher tem muito mais probabilidade de desenvolver gordura num processo de ganho de massa muscular do que necessariamente a massa muscular. Eu vou explicar o porquê. Porque o ambiente hormonal da mulher, em conjunto, o ser humano mulher, tem a maior tendência a acumular gordura. Isso é geral? É para todas as mulheres? Não, nem todas. Tem mulheres que nascem abençoadas, com uma limitação de ganho de gordura. Mas há de convir comigo que a grande maioria vai ter mais possibilidade de desenvolver gordura. Só que olha só que interessante. As mulheres, elas foram acostumadas a, na sua grande maioria, a sempre pensar em perder peso, a sempre pensar em querer emagrecer, emagrecer a todo custo, fazer projetos ali que envolvem muita restrição alimentar, que envolvem ali muitas horas de exercício físico. Por exemplo, os análogos a GLP-1 não é de hoje. O Monjaro hoje ele está, de fato, em evidência, mas a tia que usava remédio para emagrecer não é de hoje. Então vocês foram ensinadas a sempre querer perder peso. E eu já sou ao contrário. Eu ensino vocês a ganhar massa muscular. Por quê? Porque a mulher, passado dos seus 30, 40 anos, quando ela está chegando ali nos seus 40 a mais, ela já tem muito mais tendência a entrar no guarda-chuva do climatério. E uma vez que ela entra nesse guarda-chuva do climatério, ela já vai ter mudanças hormonais que vão levar ao declínio de massa muscular. Beleza, Dani. Então vamos pensar no futuro, porque a terceira idade, o grande problema da terceira idade não é necessariamente a idade. Você pode ter uma terceira idade extremamente saudável, com uma ótima qualidade de vida, desde que você chegue lá com força, com massa muscular. Por quê? Porque quando você chegar lá sem força, quando você já vai ter o processo de sarcopenia, que é um processo extremamente natural, fisiológico do corpo humano, para mulheres pode acontecer ali a partir dos seus 60, mas até chegar lá depois dos 40 fica mais difícil de ganhar massa muscular. E aí você vai chegar lá com falta de força, mais dependente. Veja, o que eu quero dizer para você é que estratégias que você usava aos seus 20 anos talvez não seja a melhor opção agora. Precisa perder peso? Precisa. Muitas vezes a recomposição corporal já vai resolver muita coisa na questão feminina, na estética feminina. A recomposição corporal, perder gordura e ganhar massa muscular. Muitas vezes o percentual de gordura está muito alto, está com sobrepeso, precisa de fato perder peso, mas não a todo custo de colocar em pauta a sua massa muscular. Isso aqui é muito importante. Por isso que esse canal ele é voltado ao desenvolvimento muscular. E se você é novo aqui no canal, eu te recomendo você a se inscrever e interagir, né? Porque vocês me ajudam demais. Aqui, ó, eu pego os comentários de vocês e monto o roteiro aqui, monto o conteúdo de acordo com o que vocês falam. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui, ó, é comer muitas calorias. Beleza. Esse é um primeiro erro. Ah, Dani, mas eu quero ganhar massa muscular. E se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso então, se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso comer muito. De fato, você tem que comer muito. Aí, voltou. Você teria que comer muito. Só que muito dentro do adequado para você. E não para qualquer pessoa. Tipo, comer muito para mim é uma coisa, para o meu colega de treino é outra, para você é outra, para você é outra. Como é que você vai encontrar esse limite? Dentro de um bom acompanhamento. Porque senão, fiz lá a estimativa do gasto energético. Eu tenho que comer, um exemplo, 3.000 calorias. Mas você já está entre 2.800 e 3.000 e já está começando a vir a gordura. Opa, significa que esse valor ali estimado, ele está super estimado a tal ponto de você estar ganhando gordura. Então, se você só vai por números, é um problema. Eu gosto muito de trabalhar pelo
feeling, vamos se dizer assim. Claro que tudo tem uma teoria por trás, nada é simplesmente aleatório, mas começamos com uma dieta de 1.000 calorias. Beleza, a mulher começou a perder peso, mas ela quer desenvolvimento muscular, vamos subir para 1.300, vamos subir para 1.500. Pô, agora vamos adicionar esse estímulo de treinamento, depois você vai subindo calorias. Beleza. Se você simplesmente come muito achando que para isso você vai ganhar massa muscular, isso vai impedir os seus resultados. Ou talvez não impeça necessariamente o desenvolvimento muscular, mas ele vai ganhar gordura. E uma mulher, quando ganha gordura, dá muito trabalho, cara. Vocês não estão ligados para perder gordura. Ah, sabe, né? Muitas vezes já tentou algumas vezes. É muito difícil de perder gordura depois, dá muito mais trabalho, a dedicação tem que ser muito maior. Beleza. E aí, separei então o nosso conteúdinho aqui. O primeiro comentário, ela falou aqui: oi, Dani. E esse caso aqui ele é muito, muito interessante. Deixa eu só tirar minha frente. Beleza. Esse comentário aqui, ele é muito interessante pra gente. Olha só. Sobre o lance de comer muito, o limite gástrico. Sou bariátrica e os nutris que fui parece não entender isso. Já vai falar sobre isso também. Não cabe mais comida, sem contar minha mente a respeito. Não faz sentido para mim comer mais se eu mutilei o meu estômago para comer menos. Cômico para não ser trágico. Realmente paradoxal, né? Me vendo nesse vídeo, no caso ela tá falando do vídeo que eu postei ontem, esse lance também do percentual de gordura tá bom, mas a pele. Tem pacientes como eu? Fale sobre o assunto qualquer dia. Ainda posso ter esperança. Abraços. Abraços, querida Lu Olivo. Cara, total. Isso acontece com muita frequência. Inclusive, vamos separar por partes. O primeiro ponto é aquela pessoa que conseguiu emagrecer. Inclusive, esse final de semana eu fui dar uma palestra que a gente chama de simpósio. O simpósio Corpo, Mente e Espírito, ele é um simpósio que a gente reúne diversos profissionais da área envolvendo corpo, mente e espírito. Então eu fui na referência da nutrição e do treinamento. Aí tinha pastor, aí tinha psicólogo, aí tinha fisioterapeuta, enfim, né? E aí teve um pastor lá que ele foi dar o seu testemunho, que inclusive ele palestrou, e ele falou: ah, cara, eu perdi não sei quantos quilos, deu, sei lá, uns 20, 30 quilos e tudo mais. E aí eu puxei ele depois pra gente conversar, e justamente isso. Primeiro você perdeu. Quando você vai mudar a chave para o desenvolvimento muscular, é muito delicado, por causa disso daqui, ó. Psicológico, ó. Sem contar a minha mente a respeito, não faz sentido. Então imagina assim, às vezes a pessoa ficou 5 anos, 2 anos, 1 ano, sabe Deus quanto tempo para perder peso. Aí ela perdeu os seus pesos. Agora ela precisa ganhar massa muscular. Então é delicado. Só que olha só, no caso do bariátrico, tem uma alimentação gástrica. Para outras pessoas, tem uma questão mesmo das próprias células adiposas, que as células adiposas, elas não morrem completamente, elas não entram em apoptose completa. Então elas ficam ali, né? Elas ficam extremamente pequenininhas e tal, quando você chega no percentual de gordura extremamente baixo. Só que ela tá ali. Então qualquer expressão errada, você tem maior probabilidade de fazer o famoso rebote, de reganhar ali naquela região, justamente porque as células já estão ali, não precisa criar uma nova célula, a célula já está ali. Então, quando chega nesse caso aqui, tem solução? Tem solução, só que ela é uma solução mais delicada. Nós temos a limitação gástrica para comer. Quando nós temos essa limitação gástrica para comer, normalmente eu preciso melhorar a intensidade e a qualidade do treinamento, porque eu não vou ficar fazendo essa pessoa forçar a comida. Até porque tem um risco de dumping ali, tem aquela questão dela comer, passar mal, é como se fosse muito parecido com uma hipoglicemia. Quem já teve dumping, deixa aqui nos comentários, né? Que pode acontecer se você é uma pessoa bariátrica que está nessa mesma fase da Lu Olivo aqui, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Também a questão psicológica, só que veja só, aqui ontem eu atendi um menino, psicólogo, muito querido, inclusive, gente boaça. Eu tive que falar isso com ele. Bem, ele a vida inteira teve dificuldade para perder peso. Hoje ele quer ganhar massa muscular. Vamos supor que seja o caso da moça aqui também. Se a pessoa sempre teve dificuldade com peso, provavelmente ela nunca foi muito ativa. A probabilidade dela não ter feito muita atividade física durante a infância, durante a adolescência, é muito grande. Nessa fase aqui, que nem a dela, a gente tem um limite em consumir mais calorias. Vamos supor que isso pode ser seu problema, só que sem bariátrica. Às vezes você simplesmente é uma mulher magra. E nunca foi muito ativa.
Agora eu preciso aumentar a intensidade de treinamento. Mas pressuponho que essa pessoa não sabe treinar. Afinal, ela não teve tanta afinidade. E a característica física me diz isso, entende? Então, eu preciso com que essa pessoa treine com muita qualidade. Então, no caso do menino de ontem, eu tive que ensinar ele a treinar. Isso eu faço com as minhas meninas de consultoria online. Me manda vídeo, pô, tá contraindo errado, ó, você tá fazendo remada, por exemplo, né? Aquela remada que quando você senta e puxa para você, para treinar as costas, mas tá pegando demais o teu antebraço. Tá sentindo demais o trapézio, tá sentindo a lombar. Ah, vamos dar um exemplo da mulher na perna, então. Então ela vai fazer um agachamento, mas não tem segurança, não sabe fechar a corda, não sabe ter uma boa estrutura do core ali. Aí às vezes ela vai pegar e vai fazer, tipo, stiff, por exemplo. Ficar compensando muito na lombar, aí sente a lombar, não sente o posterior, ou até mesmo o RDL, né? Que também seria uma variação do parecido com o stiff ali, que eu gosto muito para posteriores e glúteo também. Então, para formatar esse físico, para criar esse físico, eu preciso muito mais do que comer mais, comer muito, é arrumar essa parte de treinamento e ajustar, cara. Eu acho que ter uma limitação gástrica, eu tenho vários pacientes que passaram por bariátricas e alguns comem normalmente. Você fala assim, nem dá para imaginar que um dia passou por bariátrica, mas estão com um físico muito bonito. E outros assim que, putz, realmente não consegue comer, é gramas ali que consegue comer, se tomar uma água antes de comer já se sente estufado. Então tudo bem, tem que trabalhar com pessoa por pessoa. Agora, claro, tem uma coisa que eu chamo que é AME, alinhamento de metas e expectativas. A pessoa vai lá, teve uma pele, que nem é o caso dela aqui, teve uma pele, não fez cirurgia de redução da pele, mesmo se fez, às vezes não fica 100%. Aí beleza. Aí ela vem e me mostra um corpo de uma Barbie. Calma, calma. Vamos comparar você com você, né? Ah, Dani, vou treinar agora, vou treinar e, nossa, vou ficar gigante, vou ficar com shape cavalona. Calma. Às vezes você tem 50 quilos ali, calma. Por isso que eu falo, ame alinhamento de metas e expectativas. E aí, cara, com isso, nós temos esse segundo comentário aqui, que inclusive foi pauta do vídeo de ontem. Por isso que eu falo, comenta aqui, cara. Você me ajuda a fazer o vídeo, eu converso com vocês, deixo mais assertivo o vídeo para vocês, né? Então ela colocou aqui, ó, eu disse que estou comendo mais proteína, pois eu não cuidava, né? E no caso, sempre foi mais carboidratos. Olha só que interessante. Coloquei aqui, ó, comer muita proteína. Eu gosto de reiterar isso porque tá muito batido. As pessoas estão falando assim, não, Dani, preciso, a gente já vai falar mais sobre carboidrato. Preciso comer proteína? Preciso. O brasileiro, em média, comeria menos proteína. A mulher, em média, come menos proteína e tem vários fatores. Tem o fator de gostar, de não gostar, tem o fator econômico, tem, enfim, tem fator tanto cultural, também tem o fator de ideologias ali, por exemplo, vegetariano, vegano, e tá tudo bem, cara. O fato é que a gente precisa de mais proteína, independente da fonte. Só que comer muita proteína, como eu falei no vídeo de ontem, às vezes não vai ser necessariamente melhor para você. Às vezes você vai acabar fazendo um xixi caro, fazendo um cocô caro ali porque você está excretando. O corpo ele tem uma certa limitação de absorção, depois daquilo ali ele vai fazer transaminases e depois ele vai acabar excretando, diferente do carboidrato da gordura que ele acaba acumulando, culminando inclusive em alterações dos teus exames bioquímicos, dos exames laboratoriais ali. Então, comer muita proteína não é que esteja limitando o seu resultado, mas vamos supor agora ao contrário da nossa primeira colega. Você é uma mulher muito magra. Sendo uma mulher muito magra, você teria que comer muito para ganhar massa muscular. Obviamente, dentro das suas limitações. Só que geralmente a pessoa que é magra, normalmente ela tem uma percepção de saciedade aumentada. Então ela come um pouquinho e ela já se sente saciada. Então eu preciso colocar o mínimo viável de proteína para ela, o restante eu tenho que somar de outros macronutrientes, porque se ela fica pensando somente na proteína, ela vai ter uma saciedade rápida e não vai conseguir comer minimamente a quantidade calórica ideal e mínima para ela ter um bom desenvolvimento muscular. Percebe como esses ajustes são interessantes? São detalhes ali que você vai arrumando na dieta da pessoa
que leva ela para o próximo nível. Inclusive, pessoas como essa, normalmente, dentro das condições ideais, quantidades calóricas ideais para ela, geralmente eu tenho que ficar fazendo manipulação de densidade calórica para ela conseguir comer as calorias necessárias para gerar o superávit calórico, junto com o estímulo treinamento para fazer então a hipertrofia. E normalmente é tipo assim, às vezes tem que tomar um suco mais concentrado, às vezes tem que comer um doce a mais, às vezes, enfim, tem que fazer uma refeição livre a mais. Enfim, eu tô com um caso desse com o meu parceiro de treinamento. Se você me segue lá no Instagram, eu posto todo dia meus treinos, enfim, os bastidores do dia a dia eu coloco lá. Te recomendo, @nutricionista_Daniel Moreira. E, e o meu parceiro, cara, coloquei uma quantidade, eu acompanho ele faz uns 10 anos já, coloquei uma quantidade absurda de comida, o cara não ganha peso, tem que ficar modulando o treinamento. E aí, normalmente, tem que ficar modulando a densidade calórica para fazer com que haja minimamente um superávit calórico. Lidar com magrinho eu acho muito interessante, cara. Tem um outro comentário aqui, que eu coloquei aqui, ó. Ter que comer pré-treino. Você não precisa, mas eu trouxe esse tema aqui, ó. Olha só como que isso aqui está se tornando legal. Vocês estão comentando entre vocês. A gente está fazendo uma comunidade aqui, ó. É aconselhável comer carboidratos antes do treino? Faça musculação às 5 horas da manhã. Olha só que interessante o que a Cíntia comentou aqui, ó. No seu caso, como o meu, sua energia virá do jantar. Nosso estoque de energia para um bom treino se faz com uma alimentação de, no mínimo, 4 horas antes do treino. Sensacional, cara. Aplausos para Cíntia aqui, cara. Muito bom. Realmente muito bom. Seria uma resposta que eu daria. Então eu vou complementar essa resposta. Você não precisa necessariamente comer antes de treinar, mas tem uma questão cultural aqui que muitas vezes a pessoa come e se sente com mais disposição para treinar. Quer dizer que o que ela comeu imediatamente antes do treino deu energia para ela treinar? Não, mas o efeito placebo conta. Então, se ela sente melhor, não custa comer um pouquinho ali. Vou dar um exemplo meu. Hoje, antes de vir para cá, eu tava treinando musculação. Hoje foi dia de perna, fiz um leg press lá. Tem o vídeo, vai lá, assistir lá que você vai ver. Não é conversa de pescador? É verdade. Fiz um leg press com meia tonelada, agachei lá com 240 quilos e eu tava de jejum. Então, a minha última refeição, que no caso foi ontem, 9h30 da noite, de arroz, feijão, carne, foi o meu pré-treino. Eu simplesmente levanto cedo, me arrumo, faço meu cafezinho, vou tomando meu café. E, obviamente, tem ali o pré-treino que eu uso, que é betalanina, creatina, e o próprio pré-treino, todos eles da Growth. Tem cupom Nutridani também, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então, nesse caso, você não precisa. Mas o que acontece? Por que ela comentou dessas 4 horas aqui? Ó? É a formação do glicogênio muscular. E para você que gosta de hipertrofia, para você que gosta de treinar, para você que quer hipertrofia, esse camarada aqui, ó, é a maior variável e a melhor variável para você manipular o seu grupo muscular. Quando é comer mais carboidrato, menos carboidratos, porque com isso você consegue melhorar mais a tua insulina, você consegue direcionar melhor o carboidrato para onde você quer. E são manobras que nós usamos dentro do fisiculturismo, inclusive. Interessante, né, cara? Então, quando você come o carboidrato, você vai fazer uma síntese desse carboidrato, ele vai virar glicose, obviamente. Aí depois você vai estocar ele no glicogênio hepático, porque ele vai estabilizar a sua glicose enquanto você estiver de jejum. E também ele vai ser estocado no glicogênio muscular. Quanto maior é o glicogênio muscular, quanto maior a capacidade de glicogênio muscular, significa que maior é o seu músculo. Justamente porque quanto mais você treina, mais seu corpo vai acabando estocando ali, porque o teu corpo vai funcionando por certas adaptações. Então, preciso comer imediatamente antes de treinar? Não, não precisa. Olha só que interessante, cara. Isso daqui são histórias, né? Eu tenho uma teoria para essas teses absurdas que a gente vê por aí na internet. E muitas vezes são dados errados. Quer ver? Até os anos 2010 ali, a gente não tinha muito estudo relacionado diretamente à alimentação para fisiculturistas. Você não é uma fisiculturista, tá tudo bem. Mas, contudo, entretanto, porém, esse é o esporte que você pratica. Gostando ou não, você está treinando para melhorar o seu físico, ou seja, cultuando o seu físico, o fisiculturismo. Beleza. Não quer dizer que você vai subir num palco.
Mas até os anos 2010 a gente não tinha muita coisa. Começou a surgir a partir de 2014, 2013, mais no estado de observação, depois de intervenção, e hoje já tá mais alinhadinho. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque então, até então, nos anos 2000 ali, falava-se muito do fitness, mas pegava muita coisa de outros esportes, principalmente da corrida, do triatlo, que são esportes que têm muito mais embasamento científico mais antigo. Então, para um triatleta, para um corredor, para um maratonista, para um nadador, para outros esportes do gênero, faz muito sentido comer e permanecer comendo durante o treinamento, justamente para a manutenção da glicose, para que você possa ter uma performance aumentada. Então, veja como a coisa foi deslocada para então vir para o fisiculturismo. Depois de 2014, 2015, começou a surgir muito mais a internet, aí vinha esses papos, de repente começou a galera entender que, opa, peraí, tem o glicogênio muscular, eu não simplesmente como agora e já vai converter, entende? Daqui eu já vou sair com mais força para treinar. Não, não é assim, muitas vezes pode até atrapalhar, fica ali no estômago, vai fazer um leg pesado, de repente está conversando com a comida ali, não é interessante. Um quarto erro aqui que eu vejo na sua alimentação é, obviamente, cara, é ficar beliscando. Cara, ficar beliscando é o pior erro, porque assim, ó, eu sempre falo pra vocês, hipertrofia não é férias, cara. Aí você já tá comendo a mais, você já tá num superávit calórico, aí você vai ficar beliscando, vai aumentar o percentual de gordura, você sabe, velho. Se você tivesse que dar esse conselho pro teu filho, eu tenho certeza que você faria a mesma coisa. Não faça isso, porque não vai dar certo. Um quinto erro também é não cuidar das suas emoções, cara. Porque muitas vezes isso daqui, um erro combina no outro, né? Dani, eu tô errando demais, tô beliscando demais na dieta, mas normalmente, cara, tá com algum tipo de ansiedade, tá com algum tipo de estresse, tá com algum pensamento acelerado, tá com alguma coisinha que tá incomodando ali, e aí, ao invés de resolver o que você tem que resolver, você tá resolvendo na comida, tá pegando uma pequena dopamina ali, você tá sentindo um certo prazer via oral, que vai dar aquela sensação de prazer e relaxamento, mas quando na verdade você deveria, um exemplo, conversar com o seu chefe. Você deveria estar indo lá e tendo uma conversa mais dura com o seu vizinho, com a sua vizinha, e não necessariamente comer. Então, se você chegou até aqui, anota essa frase e deixa ela aqui nos comentários para mim, cara. Se o problema não é comida, não se resolve com comida. Vou repetir para você. Se o problema não é comida, não se resolve com comida. Você chegou até aqui, comenta nos comentários aí, porque essa frase é boa, né, cara? 99%, agora é o sexto erro, né? 99% dos suplementos são desnecessários. Então você está se entupindo de suplemento aí de forma desnecessária. Nós temos 5 suplementos que, de fato, segundo o Comitê Olímpico Internacional, eles funcionam. Os demais são a base dele, tá? Então, por exemplo, nós temos o nitrato, né, que é um excelente suplemento, como, vamos dizer assim, um vasodilatador que vai te ajudar ali por exemplo, uma corrida para corredores, ele é muito interessante, para endurance, ele é muito interessante. Pode ser ali que ele seja interessante para musculação, para tentar chegar um pouquinho mais de oxigênio, um pouquinho mais de fluidos ali no grupo muscular, mas ele é mais interessante para pessoas corredoras. Depois nós temos o bicarbonato de sódio. Esse sim é muito interessante você usar para musculação. Contudo, ele é ruim demais de tomar, mano. É horrível. Não sei se você já tomou, mas eu já tomei. Não é bom, mas ele tem um efeito muito interessante. Ele, com suco de beterraba, então, por exemplo, o nitrato vem da beterraba, né? Ele com uma beterraba ali, mano, excelente, mas quero ver você tomar isso aí. Depois disso, nós temos a creatina. A creatina é muito interessante, né? Principalmente para mulher. Eu falo para vocês se manterem naturais ou se for fazer uso de hormônio por qualquer sintoma clínico que você tenha, que vá no seu médico para ver a eficácia disso para você. Então, se você é naturalzinha, precisa de uma creatinazinha. Aí nós temos também a própria cafeína. A cafeína eu gosto bastante, vai da sensibilidade da pessoa ali também, mas a cafeína tá na base de vários pré-treinos e, obviamente, quando você pega
consegue usar ela para aumentar o seu treinamento, nossa, fica excelente. E o quinto suplemento aqui é a própria beta-alanina, que eu também uso bastante. Então ela diminui aquela ardência, vamos dizer assim, né? Aquela acidose durante o treinamento. O que você culmina a fazer 1, 2 repetições a mais, e quando você faz 1, 2 repetições a mais próximo da sua falha, você tem maior chance de sinalizar hipertrofia muscular. Então, citei 5 aqui que de fato funcionam. Agora você vai numa loja de suplemento, tem um monte de coisa lá, e de fato nenhum deles vai ser bom. Inclusive, como eu falei, se caso for usar suplementação e tal, tem o site da Growth, que é o melhor custo-benefício, e tem o cupom NutriDani lá, te recomendo. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês. E o sétimo erro, e esse daqui eu vejo que vocês erram bastante, porque muitas mulheres têm problema com rotina. Alimentação ali, tipo, quantidade, tudo certinho. Aí o que ela faz? Ela vai pro comer intuitivo. Comer sem se programar. Só que veja, se você quer hipertrofia, normalmente você tem uma percepção aumentada da sua saciedade. Se você for comer intuitivo, você vai fazer uma refeição, não vai fazer outra. Ou ao contrário é verdadeira. Pô, Dani, não consegue se controlar, fica beliscando ali. Aí você vai comer intuitivo, não tô com muita fome agora, mas fica beliscando, né? E aí, quanta gente que chega pra mim e fala assim, não como nada de tarde. Não, de tarde eu não tenho fome. Aí você arruma a dieta da pessoa, não, agora eu tenho muita fome. Ela não tinha antes porque ela ficava beliscando. Então, comer intuitivo, ele está com certeza sabotando os seus ganhos. E agora, com todo esse contexto, se você realmente quer que eu monte a sua dieta, que eu monte o seu treino, que eu te acompanhe semanalmente, eu te recomendo entrar na minha consultoria online, tá certo? Eu vou deixar um link aqui na descrição, uma consultoria maravilhosa, estamos tendo muito resultado, estamos formando aí uma comunidade muito legal. Vou deixar o link na descrição, deixa seu comentário, vai que eu converso com você através do vídeo no próximo comentário. Tchau!